Oi pessoal, boa tarde, tudo bem? Estou começando agora mais um episódio do programa Personal Sênior. E o objetivo desse programa aqui é entregar diversos conteúdos para você que é profissional de educação física e deseja ter um faturamento mensal superior a 10 mil por mês. Como? Sendo personal trainer de idosos, personal trainer de pessoas idosas. Eu sou o Guilherme e nesse vídeo aqui de hoje, nessa live, eu vou mostrar para vocês alguns exercícios que exigem tanto da parte física quanto da parte mental dos alunos idosos de vocês. E são exercícios que são fundamentais para pessoas dessa faixa etária. Muito bem, antes de começar, eu queria mais uma vez pedir a colaboração dos amigos para seguir a página da Ativa. Além de seguir a página da Ativa, compartilhe nosso conteúdo com algum colega seu que daqui a pouco tem interesse nos nossos assuntos também. Comente, os vídeos, participe lá do Instagram, do Facebook da Ativa. Isso tudo é importante para a gente aqui, para a gente continuar trazendo cada vez mais conteúdos que são importantes para os personagens, para os professores de academia que trabalham e atendem pessoas idosas. Certo, gente? Isso aí vai ser importante para nós e importante para vocês também que acabam recebendo mais conteúdos. Gente, o assunto de hoje, tá? Se a gente parar para pensar, tem diversas situações no dia a dia que exigem uma maior concentração da gente, né? Principalmente aquelas onde a gente está fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo. Eu vou trazer para vocês aqui um estudo. Por quê? Porque vocês já ouviram falar, já ouviram aquele papo feminista? Brincadeira, tá? Que diz que o homem não consegue fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Já ouviram isso? Pô, de sacanagem, né, cara? E aí eu vou defender aqui os homens. Isso não é verdade. Fui lá pesquisar. Fui na internet. Não pode ser verdade uma coisa dessa. Aí, gente, achei alguns estudos, tá? Imprimi e trouxe aqui. Olha só o que os estudos dizem. Um estudo feito por uma anatomista e professora de ciências e um médico e jornalista científico americano mostrou que os cérebros de homens e mulheres fazem conexões diferentes. Até aí, tudo bem, né? Agora, olha só, olha o que diz aqui. Eu vou falar até um pouquinho mais baixo aqui agora, tá? Eles escanearam cérebros de 900 homens e mulheres, todos com 22 anos. O estudo mostrou que o cérebro da mulher tem muito mais conexões entre os dois hemisférios e essas ligações são mais fortes que nos homens. Que barbaridade uma coisa dessa! E não é que é verdade? Eu estou chamando a atenção desse estudo justamente porque ela fala de uma questão mental. E a gente sabe que com o passar dos anos, com o processo de envelhecimento a gente vai sofrendo, algumas alterações fisiológicas no nosso corpo. Então a gente consegue ver visualmente, diferença na questão estética de uma pessoa, A gente consegue ver diferenças antropométricas na composição corporal, mas também ocorrem alterações neurológicas. Então, gente, com o passar dos anos ocorre perda gradual de neurônios e também diminuição de massa cerebral. E a gente percebe também em pessoas mais velhas, que tem declínio de memória, aí tem um ritmo mais lento de cognição, na capacidade de aprender uma coisa nova, Então, a dificuldade com esses movimentos que são mais complexos e simultâneos, ele vai aumentando com o passar do tempo, tá? Então, a execução de
ações simultâneas, tarefas simultâneas, acaba comprometendo o equilíbrio postural da pessoa. E isso vai resultar, né, numa situação mais propícia a pessoa sofrer quedas. Então, a partir dessa análise, desse estudo que eu trouxe aqui para vocês, a gente consegue perceber a importância que tem, né, da gente preparar o idoso para esse tipo de situação. E aonde que a gente pode fazer isso? Quem é que pode preparar o idoso para esse tipo de desafio que ele vai ter no dia a dia dele? Somos nós, professores de academia, né? Somos nós, personagens. Eu falo bastante aqui na página que o trabalho, o treino que a gente faz na academia com pessoas idosas não se resume, né, unicamente a uma extensão de joelhos 2 de 15. Não é só isso. Não é uma puxada 3 de 12. Né? O treino do idoso ele envolve muitas outras situações, né, que são necessidades dele. Como essa que eu acabei de falar para vocês, da cognição, que vai tendo essa diminuição, essa dificuldade ao longo do tempo. Tem outra coisa que é importante também, né, gente? Vamos lembrar aqui, questão social. Gente, questão social para o idoso é muito importante, né? A gente vê com frequência aí idosos que são muito solitários, né? Que já têm uma idade mais avançada, algumas pessoas que estão ao redor dele já partiram, os familiares já estão com uma família construída e aos poucos vão deixando um pouco mais de lado esse idoso também. Então são vários fatores, né? E, gente, sobre os exercícios, tá? Sobre essas duplas ações, vamos dizer assim, são, como eu falei, fundamentais para a pessoa idosa e é o que a gente chama de exercícios de dupla tarefa. São esses exercícios, exemplos desses exercícios que eu quero mostrar aqui para vocês hoje. Mas o que é então a dupla tarefa? Ela pode ser então definida como o ato de realizar uma atividade primária e nela a gente tem o maior foco de atenção, só que é incorporada uma segunda atividade ao mesmo tempo, tá? Como eu falei antes, a realização de duas tarefas ao mesmo tempo, ela é comum no cotidiano de pessoas idosas também, né? E aí se a pessoa tem condições de realizar com naturalidade esse tipo de exercício, de tarefa, ele tem uma qualidade de vida melhor também, porque ele vai ter aí menos possibilidades de ter um problema, de ter uma queda, por exemplo. Vamos pensar agora aqui em algumas situações do dia a dia que envolvem ações simultâneas, tá? Deixa eu ajudar vocês aqui, olha só. Por exemplo, o simples fato da pessoa, do idoso, tirar um casaco. Imagine, tá com um casaco, vai tirar o casaco. Essa é a ação primária, ele tem que tirar. Só que ao mesmo tempo, ele tem que estar cuidando com a estabilidade dele. Porque no momento que ele muda, aqui ele faz um movimento, ele muda o centro de gravidade, ele tem que tentar se manter estável para não cair. Então, esse é um exemplo simples de dupla tarefa. Agora, se esse idoso estivesse fazendo este mesmo movimento, aqui, sentado numa cadeira, não seria considerado um exercício, uma tarefa, né? Não seria considerado uma dupla tarefa, porque simplesmente ele teria apenas uma ação para estar fazendo. Agora vamos imaginar outra aqui, olha só. Pensei agora aqui numa outra situação. Imagine vocês que o idoso vai atravessar uma rua. Então ele está caminhando aqui, tá? Se ele fizer, ele vai em linha reta aqui, pode vir um ônibus, um carro, uma bicicleta, um patinete, um cavalo e atropelar esse idoso.
Então, ele tem que estar prestando atenção na marcha, na caminhada, na leira, ele está olhando as irregularidades do chão e ele está cuidando aqui que o netinho dele está gritando, está puxando ele para um lado e para o outro. Imagina que ele está com um cachorro na mão aqui, vem outro cachorro do outro lado lá, e eles começam um a latir para o outro, sabe? É muito complicado para o idoso isso, né? Então, esse tipo de situação que vai tirando a atenção dele na atividade principal que ele tem que fazer, acaba gerando uma certa instabilidade, tá? Então, como vocês puderam perceber, as ações simultâneas, elas podem ser formadas por duas atividades, tá? E elas podem ser duas atividades motoras ou pode ser ainda uma atividade motora e outra cognitiva, tá? Um movimento que está presente tanto em uma quanto em outra é o movimento da marcha, tá? Isso porque a marcha, apesar de parecer simples para muita gente, é um movimento super complexo, né? Que envolve equilíbrio, coordenação, amplitude de movimento, tá? Então, isso vai se intensificar, vai dificultar quando a pessoa tiver que, por exemplo, mudar a direção para onde ela vai. Se ela muda a direção, provavelmente ela vai ter que fazer um giro do corpo, uma rotação do tronco. E isso vai aumentar também a instabilidade e vai aumentar também a dificuldade nessa tarefa. E, gente, há alterações também na marcha, né, com o passar dos anos. E normalmente é influenciada pelo déficit de equilíbrio, tá? E por também o idoso começar a sofrer ali com a diminuição da amplitude dos movimentos. Então ele acaba tendo uma passada mais curta e mais lenta, tá? Então, gente, eu vou trazer aqui para vocês alguns exercícios, tá? Que podem ajudar os alunos idosos com essas situações do dia a dia. Peguei alguns materiais aqui para que vocês consigam visualizar bem, tá? Então, olha só, alguns exemplos aqui. Vou começar mostrando para vocês, falando de uma maneira muito simples de fazer um exercício de dupla tarefa, que são através dos exercícios unipodais. Tá? Então, unipodal significa deixar um pé só no chão e tentar tirar o outro. Tá? Claro, essa aqui é uma atividade única, né? Primária. Agora a gente vai colocar uma segunda tarefa para essa pessoa estar fazendo. Então, por exemplo, o que eu posso fazer? Posso pegar, por exemplo, uma corda naval. Não sei se vocês trabalham com corda naval, mas a gente coloca o movimento da corda como sendo a ação primária. Só que, ao mesmo tempo, o idoso tem que estar prestando atenção no equilíbrio, na estabilidade dele. Tá? Então, vai exigir, ao mesmo tempo, força de braço, atenção no movimento, na coordenação e também atenção para ele não cair. Da mesma maneira, a gente pode fazer, por exemplo, né, com um elástico preso aqui numa barra, fico aqui num pé só e faço um movimento de rotação externa do ombro. É mais um exemplo. Estou exigindo da musculatura, estou exigindo também da coordenação, né? Também posso usar aqui os pesos. Da mesma maneira, fico em um pé só. Posso fazer uma elevação lateral do ombro. Posso fazer também um movimento de flexão de cotovelo, né? Seja no formato ali do martelo ou então na posição tradicional do bíceps. E aí, gente, claro, a gente vai alternando, né, os pés para a gente poder exigir dos dois lados também. Tem um outro também que é legal de fazer, mas daí são com idosos que estão mais avançados, tá? Que é o movimento do serrote, né? Então, ele inclina um pouquinho o tronco, ó, leva a perna para trás, é como se ficasse no aviãozinho. E a partir dessa posição ele começa a fazer o movimento. Já é um exercício mais difícil, tá? Um detalhe importante nesse tipo de exercício é que o professor ele tem que ficar muito próximo do aluno, tá? Estou dando aula para o meu aluno
eu estou passando esse exercício para ele, eu estou atrás dele, com as mãos aqui, ó, ao lado dos ombros. Qualquer instabilidade, eu já seguro aqui. Tá? E isso também passa confiança para o aluno, né? Porque por vezes o aluno idoso ele não se sente seguro de fazer esse tipo de movimento, mas no momento que ele vê que o professor está junto com ele ali, ele fica mais relaxado, ele fica mais confiante para executar o que a gente pede. Um segundo tipo de exercício de dupla tarefa pode ser os exercícios de deslocamento, né? De marcha. Então, o aluno pode simplesmente estar se deslocando e a gente vai pedindo para ele fazer alguns movimentos junto com a caminhada, sem parar de caminhar. Pode ser um movimento de rotação do tronco. Eu posso botar daqui a pouco alguns obstáculos no chão, né? E ele tem que ultrapassar esses obstáculos, se deslocar para o lado, para o outro, passar por cima. Também, gente, equilibrando um objeto na mão. Isso eu gosto de fazer também. Ou na cabeça, tá? Então ele está com um objeto aqui na mão e ao mesmo tempo ele tem que ir caminhando. Ele está prestando atenção na caminhada dele e ao mesmo tempo no objeto para não deixar cair, tá? Isso é uma opção legal também. Se não, eu pego uma almofadinha e deixo na cabeça, tá? Então, da mesma maneira, ele está se preocupando em caminhar, olhando para frente, cuidando da direção que ele vai e ao mesmo tempo não deixa a almofadinha cair da cabeça. Isso aqui até para a questão do reforço de coluna, né, da postura, isso é importante também. Tá? Um outro tipo de exercício nessa característica que eu gosto de fazer bastante é na escada de agilidade. Tá? Não sei se vocês usam a escadinha, eu gosto de usar bastante, tá? Principalmente para esses movimentos que envolvem coordenação, a parte cognitiva. Então assim, eu peço para o meu aluno fazer um movimento, tá? Por exemplo, de entrar e sair na escadinha. E ele vai avançando os degraus. Tá? Só que ao mesmo tempo eu posso pedir para ele estar movimentando a bola, jogando para cima. Ó, ao mesmo tempo que faz o deslocamento na escada. Ou então eu posso pedir para ele quicar a bola no chão. Então ele vai deslocando, ó, e ao mesmo tempo ele vai quicando a bola. Certo? Também bem legal de fazer. Outros tipos de exercício, tá? Motor cognitivo agora. Uma atividade motora e outra cognitiva. Então, por exemplo, meu aluno está fazendo um movimento como se fosse um skipping, né? Mas na verdade ele está alternando as pernas aqui. E aí, enquanto ele faz isso, eu peço para ele ir falando o nome de 10 frutas. Abacaxi, morango, pera, laranja, bergamota, enfim, ele vai falando, tá? Isso aí, vocês podem ver que vai diminuir a velocidade, porque ele vai começar a dividir a atenção com aquela tarefa, a segunda tarefa que eu pedi. Outra possibilidade, cidades. Diz para ele começar a falar nome de cidades enquanto ele faz algum tipo de movimento. Estou usando esse aqui como exemplo, tá? Mas pode ser vários outros. Então, Porto Alegre, Florianópolis, Blumenau, São Paulo, enfim, aí vai indo. Eu posso pedir para ele também que ele fique somando de 2 em 2. 2, 4, 6, 8, 10. Posso fazer regressivo também, né? Por exemplo, até chegar aos 50, depois ele diminui. Depende, na verdade, do nível, né, do idoso. Tá? Então, ou eu vou trabalhar com... eu falo do nível cognitivo e o nível de capacidade funcional dele. Tá? Porque assim, gente... Pode ser que ele não consiga ficar muito tempo fazendo a tarefa. Pode ser que ele não tenha até o conhecimento para chegar a fazer um cálculo de soma, de multiplicação. Depende do que eu vou pedir. Tá? Do mesmo jeito que eu fiz esse movimento aqui, eu posso fazer na corda naval, pedindo para ele fazer a mesma coisa. Ah, agora, seu João, fala aí o nome de 10 frutas. Ele começa, começa a falar e ele está pensando aqui, daqui a pouco ele esquece. Vamos, seu João, continua na corda. E assim vai. E aí tem outro tipo também, outros tipos de movimento que são os motores, né? Então, por exemplo, aqui, ó, os motores eu vou combinar 2 exercícios de força. Por exemplo, panturrilha, tá? Flexão plantar, mais encolhimento do ombro. Os 2 movimentos ao mesmo tempo. Uma outra opção é fazer
um afundo, ao mesmo tempo a flexão de cotovelo. Vocês podem ver que, claro, a exigência desse aqui já é maior, então não é com qualquer tipo de idoso que eu vou poder fazer, tá? Um outro exemplo, eu posso usar um elástico, né? Uma mini band. Então eu vou envolver a mini band nos pés e vou fazer um deslocamento para o lado, ao mesmo tempo que eu faço elevação lateral do ombro. Legal, né? Agora tem um detalhe. Eu quero que vocês tentem perceber aí. Olha a diferença, tá? Eu fazendo este movimento e eu fazendo este aqui. Vocês conseguem perceber a diferença? Tem uma diferença significativa, né? O que é mais fácil? Fazer o primeiro ou o segundo? Com certeza é mais fácil fazer o segundo, né? Isso porque eu estou fazendo as atividades de maneira isolada. Eu tenho duas tarefas para fazer naquele mesmo exercício, só que primeiro eu faço um, depois eu faço o outro. Tá? E no momento que eu faço os dois de forma simultânea, já dificulta para mim. Questão de estabilidade, de coordenação, tá? Então, gente, a primeira coisa que eu falo é que para fazer um exercício de dupla tarefa, como esse aqui, que eu peguei como exemplo, primeiro, a pessoa tem que fazer o exercício de maneira simples, bem feito. Ele tem que saber fazer os dois movimentos. Então, antes de eu querer botar ele para fazer exercício de dupla tarefa, ele vai ter que fazer já a elevação lateral, tá? De maneira correta, e também o deslocamento lateral com a mini band de maneira correta. E aí sim, o próximo passo vai ser juntar as duas coisas, tá? Se ele fizer isso de maneira inadequada, a gente corre o risco aí de gerar aí um desconforto no aluno, uma lesão, tá? Então vale a pena dar atenção para isso. Vocês podem ver, então, que é importante a gente variar bastante, tá? E tem várias possibilidades de exercício de dupla tarefa que a gente pode fazer, né? Mostrei aqui com caminhada, 2 movimentos motores ao mesmo tempo, aí fazendo um exercício ao mesmo tempo com uma questão cognitiva junto. O importante é a gente estimular essa pessoa idosa o máximo possível, porque todas essas combinações de tarefas estão presentes no dia a dia dele, tá? Então, gente, resumindo, para aplicar exercícios de dupla tarefa, é necessário que o aluno saiba a execução correta, né, e que seja feito, para que seja feito de maneira simultânea os dois. E para isso acontecer, quem deve orientar o aluno é o personal, é o professor, tá? Então, para você que é personal e trabalha com idoso, é fundamental você saber fazer exercícios de dupla tarefa, tá? Porque eles vão trazer muitos benefícios para os alunos de vocês. Vocês vão estar treinando realmente todas as necessidades que os alunos têm, que os alunos de vocês têm no dia a dia deles. É como eu falei para vocês, tem que treinar força, tem que fazer o chuta-chuta? Tem que fazer, tá? Ele vai adquirir força. Mas em que momento do dia que vocês percebem que o aluno está fazendo esse movimento contra uma carga? É raro, né? E aquilo ali serve realmente para aumentar a força de membro inferior do aluno. Mas tem movimentos que são mais comuns a ele no cotidiano, tá? Como esses que eu mostrei para vocês. Então vocês devem trabalhar, devem colocar o idoso nesse tipo de situação, né? E talvez até intensificar um pouquinho a dificuldade para que ele chegue lá no dia a dia dele, se ele tiver uma situação como essa, ele saiba lidar com tranquilidade, de maneira, né, razoável. Bom, gente, para chegar nesse objetivo que eu tanto falo, de 10 mil, o personal ele tem que se destacar, né? Ele tem que ser diferente dos outros.
Então vocês têm que buscar na literatura, têm que buscar conhecimento para justamente ter ferramentas para oferecer para os clientes de vocês. E mais importante também do que isso é depois vocês explicarem o porquê que vocês estão fazendo isso, esse tipo de trabalho para o aluno de vocês e para as pessoas que seguem vocês, para a audiência de vocês. Não adianta vocês fazerem um trabalho super legal, criativo, onde vocês se dedicaram e estudaram, mas ninguém ficar sabendo que vocês fazem isso. Então a gente vai juntando várias coisas. E eu falo muito isso, que o profissional, o personal trainer, muitas vezes ele se preocupa apenas com a questão prática, do dia a dia, do exercício. Só que tem muitas outras coisas por trás, né, e que vão ajudar o personal trainer a captar mais alunos e a reter aqueles que ele já tem, certo? E eu vou falar muito mais sobre isso lá na semana do Personal Sênior, tá? Lembrando, gente, que vocês podem se inscrever para a Semana do Personal Sênior, é um evento 100% gratuito e vai acontecer entre os dias 21 e 25 de agosto, tá? Lá na nossa bio tem um link, vocês clicam no link, são direcionados para um site, só colocar o nome e o e-mail de vocês e vocês estão cadastrados. A sua vaga estará garantida para a Semana do Personal Sênior. Não deixem de fazer, certo, pessoal? Era isso que eu tinha para falar hoje. Na verdade, hoje não, porque eu tenho mais uma live ainda. Mais uma live às 21 horas, tá? E eu vou esperar vocês aqui. Na aula de hoje era isso, tá? Na aula de agora à tarde era isso. E eu espero vocês na aula das 21 horas. Acabando a live, vai lá, se inscreve para a Semana do Personal Sênior e eu vou aguardar vocês. Boa tarde para todo mundo e até mais!